Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre produção de textos voltados para o gênero jornalístico midiático. Então, olha só, em outro momento, em outra aula, nós falamos um pouquinho sobre os gêneros jornalísticos, os novos canais de comunicação, circulação. Então, hoje, agora, neste momento aí que você está assistindo a aula, você vai aprender também como escrever sobre esses determinados gêneros. Então, vamos lá. O que é um texto jornalístico midiático? É um conjunto de gêneros textuais produzido pelos meios de comunicação. Qual é a finalidade? Informar, interpretar, opinar ou entreter. Exige linguagem clara, objetiva, rigor na apuração e responsabilidade com a informação. Quais são os principais meios? Nós temos o jornal, a TV, o rádio, os portais, as redes sociais e podcast. Então, outro momento, vocês observaram que esses canais de comunicação, eles foram surgindo ao longo do tempo. Então, partiu-se ali do jornal impresso, escrito, com algumas imagens fixas, depois surge o rádio, a televisão e assim por diante. Então, qual a finalidade disso tudo? No geral, é informar. Características gerais, nós temos a clareza, porque nós temos frases diretas, sem ambiguidades. Professora, eu não sei o que é que significa isso, o que é esse sentido ambíguo? É que aquele duplo sentido, que tem outro significado. Então, quando nós falamos sobre notícias, reportagem, com os gêneros inseridos nesses meios de comunicação, é uma linguagem mais clara e objetiva, que não dá outra possibilidade de interpretação, porque se trabalha ali com o fato real, verídico, que aconteceu. Então, esse sentido ambíguo fica de fora nesse tipo de linguagem. Temos um objetivo, porque é um foco no fato, é algo da atualidade, temas recentes e relevantes, temos uma precisão, por quê? Vamos trabalhar com dados verificáveis e fontes confiáveis. Sabe quando você lê um texto e você vai lá procurar a fonte, você quer verificar se aquela informação realmente condiz com o que foi dito, enunciado, aí você vai lá, clica no link e tem acesso ali à fonte, ao que aconteceu, tem a possibilidade de ver um vídeo, uma imagem, então tem essa precisão de fontes confiáveis. Temos impessoalidade, porque o uso da terceira pessoa e não em primeira pessoa. Então, você não se coloca ali na informação, a não ser que seja um artigo de opinião que você ali precisa se posicionar. Também tem os famosos colunistas que dão lá a sua opinião. Então, nesse caso, aí sim, vai mudando a linguagem, mas no sentido geral, usa-se a terceira pessoa. Uma linguagem informativa e acessível. Por quê? Eu já falei para vocês que esses gêneros, essas produções, elas precisam se adequar ao contexto. Então, a forma que a linguagem ela é passada, ela precisa ali atender o seu público-alvo. Quem é esse público? As pessoas que recebem ali a notícia, a informação. Estrutura básica da notícia, ou seja, lá na outra aula que nós falamos sobre os gêneros, nós fizemos apenas um recorte. Agora vocês vão aprender ponto por ponto dessas características mais pontuais, estruturadas, passo por passo. Então vamos lá. Nós temos uma estrutura, nós temos o título, que é a manchete, que é sempre ali para chamar a atenção, que é a síntese do fato.
Porque ali é apenas um recorte. E por que precisa chamar a atenção? Precisa ser impactante? Porque isso vai despertar a curiosidade ali do leitor. É por isso que quando você está lá no seu Facebook, no seu TikTok, você vai o quê? No que chama a sua atenção. A notícia não seria diferente. Nós temos a chamada lead, que é o quê? O primeiro parágrafo que responde umas perguntinhas, como por exemplo, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Isso aqui vai nortear toda a notícia ou a reportagem. Nós temos o corpo do texto, que é o quê? O detalhamento, dados, falas e o contexto. E temos, por último e não menos importante, a conclusão, que é o desdobramento ou próximos passos. Quando nós falamos de notícia, de alguns fatos, nem sempre vai ter ali um fim, é fixo. Por quê? Porque dependendo ali do que aconteceu, pode ter novos fatos inseridos, novos acontecimentos. Então, nós temos um texto que é construído, nós temos um título, nós temos seu desenvolvimento, nós temos a conclusão e também podemos ter atualização dessas informações. Nós tivemos uma aula sobre registros dinâmicos. E esses registros dinâmicos falavam sobre isso, falava sobre essa ideia de produzir e atualizar conforme o tempo, conforme algo fosse necessário ser inserido. Exemplo, chuvas fortes alagam bairros de Recife e deixam trânsito lento. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a titulação com a frase e temos a lead, que vem logo abaixo. Então, olha só, ela já dá mais um detalhamento respondendo lá aquelas perguntinhas. A forte chuva que atingiu Recife na manhã desta terça-feira provocou alagamentos. Então, olha só, aqui nós já sabemos o local que aconteceu, que foi também no horário pela parte da manhã. Nós sabemos o dia e que isso provocou o quê? Alagamentos em pelo menos 6 bairros e causou, então olha só, o fato, o que é que o fato causou? Causou lentidão nas principais avenidas, segundo a Defesa Civil. Então aqui nós temos um órgão, um dado verificado, uma fonte que traz o quê? Que traz credibilidade ali à notícia, porque isso não foi falado, por exemplo, por um morador de forma informal, isso foi falado pela Defesa Civil. Então, olha só como você, sabendo a estrutura da notícia, do gênero, você vai estruturando de forma escrita, passo a passo ali, a notícia, a informação. Tipos de textos jornalísticos. Nós temos a notícia, que foi o exemplo que nós acabamos de estudar, verificar passo a passo, que vai informar fatos. Temos a reportagem, que vai aprofundar, contextualizar e investigar também algum acontecimento. Temos a entrevista, que apresenta, por exemplo, fala de fontes, artigo de opinião, crônica jornalística e o editorial. Então, na outra aula que falava sobre esses gêneros jornalísticos, já foi pontuado sobre esses tipos de gênero e essas classificações. Então, vocês compreenderam a característica de cada um. Aqui nós tivemos a inserção da crônica jornalística. O que é a crônica jornalística? Normalmente é algo que vai falar ali sobre o cotidiano. Então, por isso que nós temos os chamados cronistas de jornais, que eles vão falar ali sobre algo que aconteceu, do cotidiano, escrever o texto e também até colocar a sua opinião de forma crítica, falando de pontos positivos, negativos, porque quando nós falamos sobre esse posicionamento, nem sempre é no lado negativo, mas também positivo, não esqueçam disso. A notícia, ela tem o quê? Ela tem um foco no fato, é uma linguagem objetiva e sem opinião pessoal. Exemplo, o dólar fechou em alta de 0,8% nesta quarta-feira, após divulgação dos indicadores de inflação nos Estados Unidos. Então, ou seja,
linguagem objetiva e sem opinião pessoal, que é diferente do artigo e do editorial. A reportagem, ela vai além do fato imediato, traz dados, entrevistas, como eu falei para vocês, a entrevista é inserida na reportagem. Tem um contexto histórico, tem ali um contexto político, social, exige mais tempo de apuração porque há uma investigação. Então não é algo que é noticiado de forma ali rápida, mas tem todo um trabalho investigativo do jornalista, do repórter, que vai ali saber ali da informação e o seu contexto. Então tem mais dados que são inseridos. Exemplo, uma reportagem sobre o aumento do preço dos alimentos, como é que seria isso? Ela iria incluir visita a mercados, porque iria falar sobre esse preço dos alimentos, depoimentos de consumidores, ou seja, do público, entrevista com economistas, que seria o quê? Os especialistas na área, para falar sobre esse aumento do preço dos alimentos e comparação de índice dos últimos meses, que aí iria entrar os gráficos. Então, olha só todo o trabalho que é desenvolvido. Então, se o seu professor aí passar uma entrevista para você realizar, isso não é só na disciplina de língua portuguesa não, viu, pessoal? Mas pode também ser na disciplina de história, geografia, enfim, qualquer área, a entrevista ela pode ser inserida, até mesmo na matemática. Quando você estuda lá as estatísticas, que tem os gráficos, você pode muito bem fazer uma entrevista e depois aí montar os gráficos a partir ali do que foram as respostas que você perguntou ali ao seu público. Já que estamos falando de entrevista, chegou o momento de falarmos só sobre ela, que é o quê? Preparar perguntas claras e abertas, pesquisar sobre o entrevistado, ouvir mais do que falar, revisar o texto para manter a fidelidade ao que foi dito. Exemplo de pergunta: quais são as principais medidas para reduzir o impacto das cheias na cidade? Ou seja, quando você vai lá fazer a sua entrevista, como foi falado anteriormente, você precisa o quê? Ter um roteiro, você precisa saber o que você vai falar, montar as suas perguntas, ser objetivo, falar sobre o fato, não fugir do tema e deixar que o entrevistador, ou dependendo do gênero, feminino ou masculino, que a pessoa fale ali sobre a situação. Então, você se tem um posicionamento mais de ouvinte e de mediador. Você vai mediar ali a entrevista com as perguntas certas. Temos também o texto opinativo, que aí nós temos o nosso artigo de opinião e o editorial, que é a linha que determinado jornal ou blog vai sair, ou até você mesmo vai montar aí seu editorial e vai seguir uma linha. Apresenta um ponto de vista embasado em quê? Argumentos, dados, referências. É uma linguagem racional e não agressiva. Por quê? Quando você está trabalhando com textos opinativos, prestem bem atenção. Você vai ter uma escrita desenvolvida, mas você não pode usar algumas marcações coloquiais, como por exemplo, eu acho que isso é de um jeito, porque isso e aquilo. Você não precisa se posicionar assim. Quando você se posiciona criticamente, você precisa dar credibilidade ao ponto de vista que você está se referindo, que você está se pontuando. É por isso que quando você vai lá escrever o texto dissertativo, argumentativo, você tem uma tese, você precisa defender essa tese e você precisa dar credibilidade. Como que eu faço isso, professora? Você traz especialistas que falem sobre o assunto que você quer defender, você tem todo um repertório que você pode investigar, tanto de forma política, cultural, social, que vai ali agregar ao seu argumento e à sua opinião. Então, os textos opinativos não é falar sobre qualquer coisa e de qualquer jeito. Então, olha só,
aqui vocês tiveram um exemplo disso. Com o exemplo, a ampliação de áreas verdes nas cidades não é apenas uma questão ambiental, mas também de saúde pública e qualidade de vida. Então, aqui, quando nós falamos sobre questões ambientais, o que foi que o enunciador ele quis dizer? Que isso deve ser ampliado e que isso é muito além do que? De saúde pública, mas também de qualidade de vida. Então, trouxe dois marcadores que deram credibilidade ali ao que estava sendo apresentado a uma determinada opinião. Então, olha só, aqui teve um posicionamento crítico, mas de uma forma que segue ali uma linguagem que não é agressiva, mas sim pontual e com credibilidade. Agora nós vamos seguir para a nossa atividade. Vocês prestaram atenção como produzir esses textos, ou seja, tem passo a passo. Vocês observaram como que é uma notícia. Tem o título, a manchete, tem outras marcações, tem a lead, tem aquelas perguntinhas lá, o que, quando, como, por quê. Vocês observaram que a reportagem mais aprofundada. Observaram também como a entrevista acontece, como você deve seguir, com as perguntas que você tem que montar, todo um roteiro que você tem que estruturar. E também, por último e não menos importante, prestaram atenção como produzir textos opinativos de forma racional e com a linguagem clara e objetiva. Então vamos lá. Questão 1. Leia o trecho a seguir. A forte chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira provocou alagamentos em diversos bairros e aumentou o congestionamento nas principais avenidas, segundo a Defesa Civil. Esse exemplo aqui foi utilizado lá na nossa aula, durante a aula. Então vamos lá. De acordo com as características dos textos jornalísticos midiáticos que vocês aprenderam, esse trecho acima ele corresponde a: letra A. É uma opinião pessoal sobre o impacto das chuvas? Pensem aí. B. Uma notícia por apresentar fatos atuais de forma objetiva. C. Uma crônica jornalística porque apresenta uma reflexão subjetiva. Letra D. É um artigo de opinião por defender um ponto de vista. Letra E. É uma reportagem por conter investigação aprofunda do tema. Então, olha só, aqui vocês têm as alternativas, tem o trecho e eu quero que vocês pensem, analisem e marquem aí a alternativa que vocês acreditam que seja a resposta correta e vamos seguir para a nossa correção. Então, olha só, aqui o nosso gabarito é a letra B. Uma notícia por apresentar fatos atuais de forma objetiva. Professora, por que não poderia ser a letra A? Nós não tínhamos uma opinião pessoal. Também não era uma crônica jornalística, porque não estava ali com esse posicionamento ali em primeira pessoa, com uma reflexão subjetiva. Não era também um artigo de opinião, porque não tinha também essa defesa de um ponto de vista, era algo que mais objetivo. E também não era uma reportagem, porque vocês aprenderam que a reportagem ela era mais detalhada. Então, a notícia aqui foi anunciada o quê? De forma clara e objetiva. Se fosse uma reportagem, ela seria mais extensa, teria outros detalhes, teria um contexto. Nós iríamos saber um pouco mais do que aconteceu referente a essa situação. Então, nosso gabarito certinho, a letra B. Agora vamos ao resumo da nossa aula, o que vocês compreenderam até aqui. Então, vocês observaram sobre o texto jornalístico midiático, qual é a finalidade, que é informar, interpretar, opinar ou entreter. Quais são as características? Clareza, objetividade, uma
precisão dos fatos, a atualidade é uma impessoalidade, com exceção de alguns textos opinativos, os gêneros, notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, crônica jornalística, o editorial. E também aprenderam técnicas de produção, porque vocês aprenderam uma estrutura, uma apuração rigorosa, verificação dos fatos, consultar as fontes confiáveis, organizar logicamente as ideias e coleta de dados e entrevistas. Então, como eu falei para vocês, se o professor passou uma entrevista, um texto opinativo, você agora já vai saber como escrever, ou também pode ter aí um jogo com a multimodalidade, que é o quê? A mistura de imagem, som, outros fatores. Então, você pode gravar um vídeo também, você pode usar uma imagem, um meme. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Aqui estão as referências da nossa aula, tudo que foi pensado, estruturado, até chegar aqui, esse produto final para vocês. Vocês observaram que as aulas vão se complementando. Então, você tem uma aula, um objeto de conhecimento, em outro momento você tem um objeto de conhecimento parecido e essas aulas vão se complementar. É igual na escola, que você tem ali os conteúdos do bimestre e eles têm uma sequência que em um vai agregando ao outro, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais e tchau, tchau!